Obrigado, meu irmão. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 8, a partir do versículo 32. 31, vamos pegar aqui no 31, vamos lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Um minuto, bem rapidinho. Fala para o seu irmão assim: se você conhecer, fala para o seu irmão, se você conhecer a verdade, ela te libertará. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer conosco aqui nessa noite. Ele quer que nós venhamos a conhecer a verdade, para que o propósito dele de cura, libertação, de uma vida de adoração, de uma vida de serviço a Ele, seja real em nossa vida. E eu vou louvar um pedacinho desse louvor com você. Eu queria que você adorasse comigo nessa noite. Eita, por favor, peraí, já tá bom. Não tem como vir aqui e não louvar, né? Vamos adorar o Senhor. Ele é grande. Ele é grande. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, aleluia, é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga: queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu amor, aleluia,
nossa vida, os nossos corações, a nossa mente nessa noite. Senhor, a tua palavra foi lida, louvores foram cantados, e nós estamos aqui na expectativa de receber a cura que precisamos, a libertação que precisamos, a mudança que precisamos. Então, Senhor, nesta noite, nós abrimos, Senhor Deus, o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa mente. Transforma-nos, como diz a tua palavra, que só com as nossas mentes transformadas e renovadas é que nós seremos agentes transformadores nessa terra. Então, Senhor, toma a tua igreja, toma cada mulher, cada homem, cada pessoa que está aqui nessa noite e fala ao coração deles. Continua a falar, Senhor, no coração deles. Traz a transformação e o entendimento que nós precisamos, em nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus aqui nessa noite. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus aqui nessa noite. Que o Senhor, Ele nos deu o espírito não de covardia. O espírito que está sobre nós, o espírito que está aqui nessa noite, é o espírito que nos concede poder. É o espírito que nos enche de amor e que nos dá equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Pai com o poder que criou os céus e a terra. Aleluia. Filho que amou a gente de tal maneira que entregou a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui e ter a esperança da salvação e o equilíbrio, porque Ele, quando foi assunto aos céus, Ele disse: eis que vos enviarei um ajudador que te ensinará todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo que nós lemos é um capítulo onde Jesus foi desafiado pelos homens quando trouxeram aquela mulher em adultério e colocou ela diante de Jesus e falou: Jesus, nós pegamos essa mulher em adultério e nós queremos saber, porque a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus, com aquela paciência, sabedoria, vira para eles e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, engraçado que ele começa a dizer, a Bíblia diz que primeiro os velhos, depois os outros sucessivamente foram se retirando da presença de Jesus. A experiência ou o vigor não resistem à presença e à verdade de Jesus. Então eu quero começar a falar para você: não interessa a sua experiência nessa noite, não interessa o seu vigor da flor da idade, não. O que nós precisamos é nos expormos e nos abrirmos a essa palavra, que conhecereis a verdade e a verdade E ele também, nesse capítulo, ele declara que ele é a luz do mundo. E ele fala: eu sou. Isso era importantíssimo e muito significativo para os judeus daquela época. Porque ele dizia que eu sou a verdade. Ele dizia que ele era a luz. E ele dizia: eu sou. Deus, aquele que chamou a Abraão, que tanto os judeus respeitavam, era conhecido como eu sou. E toda vez que Jesus ia falar que ele era o pão da vida, toda vez que Jesus ia falar que ele era a luz do mundo, ou que ele é a verdade, ele antes falava: eu sou. Indicando para todos aqueles que estavam ouvindo que era o próprio Deus que estava direcionando, conversando e falando
com cada um deles. E eu quero começar a destacar alguns aspectos fundamentais sobre em conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Que verdade é essa? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Pergunta para o seu irmão assim: que verdade é essa? Fala para ele assim: afinal, que verdade é essa? Que verdade é essa que vai me libertar? Que verdade é essa que vai transformar a minha vida? Que verdade é essa que traz a cura para mim? Que verdade é essa que me transforma naquilo que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, 2 Pedro, não me engano: vós sois pedra viva, sacerdotes reais, homens e mulheres preciosos em Deus. Está aqui na palavra. Então, que verdade é essa que diz que eu estava num monturo, mas o amor dele vem e me faz assentar em meio aos príncipes? Isso diz a palavra. E eu queria falar para você o seguinte: 3 verdades. A verdade de quem somos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender essa verdade de quem nós somos, diaconisa. A verdade de como estamos. E a verdade de quem é a verdade que liberta. Quem é a verdade que liberta? A verdade de quem somos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, 23, para a gente agilizar, você não precisa abrir, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fala para o seu irmão: esse é quem somos. Fala para ele: essa é a verdade que somos. Essa é a verdade que eu preciso entender para saber por que a verdade me liberta. Porque se eu não entender que eu sou pecador, eu não consigo entender o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não consigo entender porque Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu, mas Ele, por que Ele entregou? Porque eu sou pecador. Todos estão destituídos da glória e carecem, precisam, necessitam da graça de Deus. Então, quando eu começo a entender quem eu sou, que eu sou um pecador, pastor Roberto, que eu sou um pecador, que eu sou alguém que necessito retornar alguma coisa que me faz falta aqui dentro, uma coisa que faz falta, alguma coisa que eu quero substituir, às vezes com a minha esposa, às vezes eu quero substituir com o meu filho, às vezes eu quero substituir com a droga, às vezes eu quero substituir com coisas deste mundo. Isso é natural, porque a alma pede isso. E aí, quando nós entendemos que nós somos assim, que nascemos assim, porque Davi dizia: Senhor, em pecado me concedeu a minha mãe. Vem, Senhor, me sonda e vê se há em mim um caminho mau e guia-me pela tua justiça. Então eu preciso entender quem eu sou. Quem sou eu? Não é como pessoa, mas em espírito. Quem sou eu para Deus? Quem sou eu agora? Quem sou eu? Eu sou um pecador que preciso estar novamente em comunhão com Deus. Glória a Deus. E a tua libertação, a tua cura, minha libertação vai partir daí. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a quebrar uma coisa que é fundamental e que fez com que Lúcifer caísse: o orgulho. Isso. Somos muito orgulhosos para poder identificar em nós mesmos quem somos. Somos teimosos,
somos soberbos, somos altivos. Mas o Senhor, quando Ele começa a dar a luz em nós, porque Ele é a luz, Ele começa a iluminar o nosso pensamento, quando Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então começa por aí: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua glória. Fala para o teu irmão assim: está entendendo? Você está entendendo a primeira verdade que você precisa? A segunda verdade, a verdade de como estamos sem Jesus. Como estamos sem Jesus? Mais uma vez, vira para o teu irmão e fala: conhecereis a verdade. Fala para ele assim: a verdade. Mas fala para ele assim: não é a minha verdade e nem a sua. É a verdade que liberta. E aí, ele diz nesse capítulo que estamos vivendo como escravos e como mortos. Olha só o que ele diz aí, a partir do versículo 34. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho do dono, o filho do rei, o filho de quem toma conta de tudo, ele tem autoridade para pegar um escravo e dar carta de alforria para ele. Sabe por quê? Porque ele é da família. E Jesus é filho. Por isso, ele é a verdade que nos liberta. E quando eu estou sem Cristo, eu sou escravo do pecado. Não é o evangelista que está falando, está aqui, ó, João capítulo 8, versículos de 34 a 36. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Ao mesmo tempo que você já sabe que você é pecador, primeira verdade, e agora que você já sabe que você está em pecado e que você está em estado de escravo, Deus, Ele vai te direcionando, Ele vai te ensinando para que você tenha um percurso que os historiadores da teologia dizem que é o plano da redenção. Então você começa reconhecendo quem você é. Você começa entendendo como você está. Para você entender o que você precisa fazer. Para você entender o porquê que você não é curado. Para você entender o porquê que você não é liberto. Para você entender que você não pode ficar com raiva daquele teu irmão, daquele teu parente, daquele teu pai, da tua mãe, porque ele não é liberto. E se você está nessa caminhada e nesse processo, e você já identificou isso, ei, para de julgar o teu pai, para de julgar a tua mãe, para de julgar o teu irmão, para de julgar o irmão da igreja, para. O que você precisa é ter essa libertação na sua vida, que é para você ser instrumento de Deus para a vida deles. Mas a Bíblia diz como que o cego vai criar o outro. Os dois vão se precipitar no buraco, no precipício. Então Deus está nos ensinando nesta noite para nós sermos pessoas curadas e libertas no corpo, na alma, na mente, seja qual a área que você precisa de cura. Deus está te entregando a verdade para você viver isso hoje. Ei, aquele homem que estava do lado de Jesus,
Na cruz, ele estava do lado de Jesus. E aí ele começou a ver isso aqui que a gente está falando, meu Deus. Ele começou a ver primeiro que ele era um pecador. Ele viu que ele era um pecador, aleluia. Ele viu como ele estava, porque ele estava morrendo ao lado de Jesus, sem a graça. Ele sabia, ele disse: Senhor, fui eu, não sei. Por que estão te matando? Eu não sei. Mas a mim tem razão de eu estar aqui. Ele estava reconhecendo quem ele era e como ele estava. Mas só que ele teve um encontro com a verdade. Ele teve um encontro com a verdade. A verdade que liberta estava ao lado dele. E eu estou te falando isso, que é para respaldar quando eu te digo que você pode viver a tua cura e a tua libertação agora. Porque Jesus olhou para ele e falou: ei, ainda hoje. Ele falou ainda hoje. Ele não falou você tem que subir um monte. Ele não falou que você tinha que jejuar. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Entenda. Mas ele sabia da necessidade que aquele homem tinha naquele momento. Fala para o teu irmão assim: fica tranquilo. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe. Mas aí você tem que reconhecer que quem está do seu lado, ou quem está falando com você, é Jesus. É a verdade que liberta, católico. Nada mais, nada menos do que a verdade que liberta. Aí, em Filipenses capítulo 2, diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem do mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então não julga o teu irmão. Reconhece quem você é, a verdade que você precisa, para você ser instrumento na vida dele. Satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então não fica se achando, não. Agora eu estou aqui, né, pregando, né? Aí agora eu vou olhar por cima, né? Para um cara que eu bebi, inclusive, junto com ele. Ou com a mulher que eu fofocava junto com ela. Aí agora, só porque eu estou vindo aqui, eu vou começar, óbvio. Então você ainda não conheceu a verdade. Então você ainda não conheceu a verdade. Mas se você conhecer a verdade, o teu olhar para essa pessoa, ou começando em você, vai falar: eu e ele precisamos da verdade que liberta. Ainda diz a palavra: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Você precisa conhecer essa verdade, porque essa verdade vai te libertar. A minha oração, a oração do bispo, a oração do pastor vai até te ajudar, mas o que vai te libertar é você conhecer a verdade. Então, fala para o seu irmão assim: larga esse orgulho, abandona esse orgulho. Nós, fala assim, ó, eu e você, ó.
Eu e você. Nós precisamos conhecer essa verdade. Amém? A verdade de quem somos, a verdade de como estamos e agora a verdade de quem é essa verdade que liberta. Podemos juntar outras passagens bíblicas à passagem central. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente pode colocar junto. Portanto, João 8,36. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E João capítulo 14, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus. Olha o eu sou aí. Eu sou o caminho, a verdade. Olha a verdade aí. E a vida. Essa é a terceira verdade imprescindível para você receber a sua cura e a sua libertação. Vou falar uma coisa para você, pode te chocar. A sua cura física não é a prioridade de Jesus. A sua cura física não é a prioridade de Jesus. Quer que eu fale para você um exemplo? Os leprosos. Quantos voltaram? Um. Sabe por quê? Porque os outros só se interessaram na cura que eles receberam na carne. É óbvio que a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, Isaías 53, né? Ou 55. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas chagas nós somos curados. Há um propósito de cura na carne. Há um propósito de cura na carne. Mas a Bíblia diz assim: o que adianta um homem ganhar o mundo para si, mas perder a sua alma? Deus quer te curar fisicamente? Quer. Deus quer te dar o milagre que você precisa? Quer. Mas hoje, se você entender que Ele é a verdade que liberta você do pecado, a física vai ser fácil. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda tem uma hora. Ainda tem uma hora, né, pastor? 9 até 10. Veja bem. Isso aqui eu comecei até com a minha esposa. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Eu sou, ele já está sinalizando, o caminho, a verdade e a vida. Olha a verdade aí. Mas o que eu quero falar para você, que essa verdade, que verdade é essa? Olha que verdade é essa? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está lá na sua casa e eu estou aqui, eu vou fazer o quê? Vou falar assim: eu vou à casa do pastor Roberto. Mas se o pastor Roberto está aqui comigo e a gente chamou alguém para vir aqui, eu vou fazer o quê? Fulano, vem, porque eu e o pastor Roberto estamos na igreja. Preste atenção, Jesus fala: ninguém vem ao Pai. Por que vem? Não era vai? Não tinha que ser vai? Tinha que ser vai, mas por que vem? Por que vem, gente? Porque Ele é o próprio Deus.
porque Ele é o próprio Deus. E é essa verdade que você precisa conhecer. Jesus é o próprio Deus. Então vem para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele a verdade que liberta. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse você, dava uma linda salva de palmas. Aleluia. Ei, vem para Jesus. Ele é a verdade que liberta. Glória a Deus, aleluia. Para a gente encerrar. Oh, Deus maravilhoso. Para a gente encerrar. Para tudo isso acontecer na sua vida, para você conhecer a verdade de quem você, de como você está, de quem você é, e essa verdade que liberta, precisa de uma atitude simples agora. E foi falado aqui já. Tudo começa agora, ao sabermos dessas verdades, com o arrependimento. Vou te dar aí 20 segundos. Aleluia. Como eu escuto um pastor, às vezes ele fala: o silêncio da morte na igreja. Não adianta você saber a verdade de quem somos. Não adianta você saber a verdade de como estamos. E nem adianta você saber que Jesus, o eu sou, é a verdade que liberta, se você não se arrepender. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Glória a Deus. Arrependimento. Como foi dito aqui, ó, hoje já. Eu não me arrependo de nada do que eu faço. Então, meu amigo, o que adiantou você saber quem você é, de como você está, e de quem Jesus é? Eu não quero me arrepender. Eu não vou me arrepender. Não, quando eu fiz aquilo com fulano, ele merecia. Não, aquele fulano me traiu, agora ele está pagando. É isso mesmo. Nada, o dinheiro que eu gastei era meu. Se eu bebi, se eu fumei, se eu cheirei, se eu gastei com outro, era meu. É meu. É meu. A vida é minha. A vida é minha. É? A vida é sua? Ou você esqueceu que a Bíblia diz que você sem Jesus é escravo do pecado? Como que a vida é sua? Se nós estamos sem Jesus, nós seremos escravos, sim, de algo que nos afasta e nos leva para a morte. Mas Jesus tem uma boa notícia para você. Aleluia! Se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos justificar de toda a injustiça. Ei, fecha os teus olhos nessa noite. Se arrepende, vai. Se arrepende. Se arrepende de quando o Senhor falou para você largar aquilo que você já sabe e você ainda não largou. Se arrepende porque você precisa chegar até aquele lugar para mudar aquilo que você deixou lá. Se arrepende e vai lá.
Se arrepende porque você sabe que você tem um chamado, que você tem que orar e que você tem que jejuar, mas você tem preterido isso, tem colocado outras coisas na frente disso. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende da obra que Deus colocou na sua mão e você negligenciou, assim como eu. Se arrepende. Se arrepende de todas as vezes que Jesus quis que você o representasse. Você fez como Pedro e negou a Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu, crente, não sou crente não. Ou então você nem fala nada, se omite. Se arrepende. E se arrepende de você até hoje não ter recebido essa verdade como verdade absoluta na sua vida. Se você não fez nada disso que eu falei, se você teve uma vida exemplar, uma vida boa, foi trabalhador, não fez nada disso que eu falei, mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não tem essa verdade como verdade absoluta na sua vida, se arrepende agora e diz: eu quero essa verdade que liberta. Eu quero, irmãos, eu quero essa verdade que liberta. Eu quero todos os dias reconhecer quem eu sou, como eu estou e saber que eu preciso dessa verdade. Ei, vem para Jesus. Entrega tudo a Ele. E antes de eu passar o microfone, eu quero orar. Eu quero orar. E você vai trazer à sua memória cura, a libertação que você precisa. Sabe por quê? Porque desde quando você entrou por essas portas, a verdade que liberta está aqui. Aleluia! O Espírito da verdade está aqui. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se arrepende de você nunca ter feito esse percurso agora. Traz à tua memória aquela pessoa que precisa de cura. Traz à tua memória aquela pessoa que precisa de libertação. Mas começa a pensar em você primeiro. Começa a pensar no seu estado primeiro. Abre a sua boca e começa a orar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos quem somos, nós aprendemos como estamos e aprendemos que o Senhor é a verdade que liberta. Então vem com o teu poder, manifesta essa verdade aonde há mentira da doença, manifesta essa verdade aonde há mentira da prisão, manifesta essa verdade que liberta aonde há a prisão do vício. Senhor, em nome de Jesus, manifesta essa verdade que liberta aonde há cegueira espiritual. Leva essa verdade, Senhor, leva essa verdade ao coração do meu irmão, leva essa verdade na mente do meu irmão, faz ele sentir que hoje essa verdade está à disposição para mudar a vida dele, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, Jesus, vem com o teu poder agora, porque a tua palavra diz que quando nós ligamos na terra, é ligado no céu, e nós ligamos cura, nós ligamos libertação, nós ligamos salvação, nós ligamos, Senhor, a cura no corpo também agora, em nome de Jesus. Vai nas articulações, vá, Senhor Deus, na cura psicológica, sentimental, em nome de Jesus agora, seja ela qual for a enfermidade, Senhor, no corpo, na alma ou na mente, nós ordenamos agora a você, bate em retirada agora desse corpo, bate em retirada agora dessa mente, bate agora, filtra o sangue dele, filtra o sangue dela, em nome de Jesus, Pai, purifica hoje, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra, eu tomo posse da tua palavra, que o Senhor disse que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam
seriam curados. Eu tomo posse da tua palavra, que diz, Senhor, que nós pisaríamos em aspas de serpentes, escorpiões, e isso não nos faria e não nos causaria dano nenhum. É nessa palavra que diz que todo joelho se dobrará e que não há nome que seja adorado, nome que tenha poder de cura, a não ser o nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu profetizo a tua cura, é no nome de Jesus que eu profetizo a tua libertação, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, a verdade que liberta. E se você crer, aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda. Dê um glória a Deus a Ele. Dê um glória a Deus a Ele. Aplauda. Diga, Senhor, eu recebo a minha cura. Para que Ele diga, eu recebo a minha libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo, Senhor, a minha cura, a minha transformação. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia.